Bom dia, pessoal. Então vamos a mais um vídeo. No vídeo anterior eu cometi um erro quando eu disse que a China antecipou a Pax Romana. Esse é um grande erro, porque na verdade quando a China se expandiu pelo mundo, né, ela foi em torno de 1300 depois de Cristo. E a Pax Romana começou um pouco antes do nascimento de Jesus e foi até um século e meio depois do nascimento de Jesus. Olha a coincidência. Jesus, que simboliza a paz para nós, né? Ele nasceu durante a Pax Romana e a Palestina, naquele momento, era ocupada por Roma. Muito bem. Então não tem como a China, 1300 anos depois, ter antecipado a Pax Romana, né? Que aconteceu muito antes. Não, a China, isso não prejudica, na verdade, a visão geral, porque eu digo que a China, ela simulou o Ocidente um pouquinho antes do Ocidente realmente se tornar adulto. Então ela conquistou, ela viajou por várias regiões do globo, ela desenhou os mapas, ela se antecipou na religião porque o cristianismo é uma continuação daquele mesmo, né, impulso do Buda, do budismo, que também já tinha se espalhado pelo mundo, né, pela Eurásia no mínimo, e ela influenciou o nascimento do cristianismo, possivelmente, sendo que o cristianismo tem um segundo componente, que é o judaísmo. Ok? Ela antecipou nas artes, né? Há mesmo quem diga que ela antecipou o Renascimento italiano, né? A China, né? E ela antecipou na ciência, na técnica, e ela principalmente simulou o Ocidente um pouquinho antes do nascimento, ou melhor, do amadurecimento do Ocidente, porque o Ocidente nasceu lá nos tempos de Parmênides, Sócrates, Moisés, duas fontes diferentes do Ocidente que vieram vindo, certo? Mas ele se tornou adulto e conquistou o mundo depois da Idade Média, né? E durante a Idade Média, então, a China ela simulou o Ocidente com aquela construção dupla, né, que eu já expliquei para vocês. Porque ela não conseguiria viajar assim se ela fosse baseada só no temperamento chinês dos mandarins, para o qual tudo é sagrado. Ela conseguiu fazer isso porque ela simulou um lado, que eram os eunucos, eram um pouco cegos, como nós ocidentais somos. Nós ocidentais, nós somos cegos para a essência. Por isso que a gente vai e destrói o mundo e constrói outro mundo. Mas era preciso que o Ocidente surgisse justamente para ir adiante do mundo antigo, com outra ciência, outra técnica. Eu já expliquei tudo isso para você, certo? E é preciso uma simulação, por quê? Porque eu observo empiricamente que sempre antes de um elo evolutivo, há uma simulação desse elo evolutivo. E olha como a natureza ela é esperta, né? Como ela poderia deixar de ser, né? Os eunucos não tinham como continuar. Então, aquilo foi um ensaio, foi uma simulação. Muito bem. Eu observo empiricamente que sempre existe esse ensaio antes que uma coisa aconteça, e o Ocidente foi ensaiado pela China. Muito bem. Agora eu vou começar a tratar como os cernes, em certo sentido, que estão na obra de Castaneda, eles descrevem a evolução desse ser que é o Ocidente, que nasceu lá 400 anos antes de Cristo, digamos, e que tem uma raiz dupla, uma raiz racional fundada na filosofia grega, uma raiz fundamentalista fundada na tradição judaico-cristã, certo? Primeiro, antes de começar a mostrar isso, eu queria dizer assim, por que os cernes que o Castaneda captou conseguem descrever essa evolução do Ocidente desde o seu nascimento até os dias de hoje e possivelmente no futuro? Vocês entendem a importância disso, se essa minha hipótese está certa? Porque a gente pode antever o que o ser humano vai fazer e o que ele precisa fazer para atingir o quê? Aquilo que ele deseja, basicamente, certo? Que é o quê? Vida! Vida em abundância, certo? Muito bem. Primeiro, ele conseguiu conectar porque ele simulou também. Ele simulou. E porque existia um conteúdo muito forte na América que, com a sua simulação, ele acabou conectando dentro dos seus livros e junto com milhares de pessoas que também seguiram o Castaneda, que então
valoraram o Castaneda, né? Comprando seus livros, best-sellers, etc, etc. Então foi um processo coletivo também, mas ele conectou lá com o seu fingimento, com a sua simulação inicial, com a sua mentira inicial. Porque eu disse para vocês que para conectar a essência, a gente tem que começar simulando, certo? Como eu fiz lá no matinho sem saber, nós fizemos, e como tu faz quando faz a brincadeira do copo, e um monte de outras coisas. Bom, então ele conseguiu captar a essência, e a essência era o que a América estava fazendo aqui. Se nós considerarmos que o Ocidente é uma árvore, vamos supor, né? Então ele tem a parte fenomênica é a Europa, e a parte oculta, ou a parte não fenomênica, ou usando um termo assim que o Kant usa, o fenômeno é a Europa, o númeno era a América. Aquilo que a América fazia era a essência dessa árvore, né? Era a parte oculta, escondida, não manifesta. Para nós, pelo menos ocidentais racionais, isso a gente não via. Mas aqui, toda atividade era no âmbito do mágico, do sobrenatural, que não é racional. Então, o racional foi embora. Com aquela lenda da serpente emplumada, simboliza isso. O racional foi embora, a serpente emplumada foi embora, certo? E aqui se ficou naquelas tradições que estavam na essência. Então, quando Castaneda pegou aquilo, ele captou a essência. E a essência descreve o acidente, vocês entendem? Ele descreve o fenômeno que se deu no lado europeu. Muito bem, vamos lá então. Então, surgiu o Ocidente. Nos tempos de Parmênides e Sócrates, o Ocidente disse o ser é ou não ser não é. Deixou o não ser de lado e veio no caminho do ser, da racionalidade, certo? E a primeira coisa que ele fez foi espreitar. Foi espreitar, porque é a primeira coisa que os feiticeiros aprendem a espreitar. E o que é espreitar num sentido assim coletivo? Num sentido coletivo, espreitar é conviver com o outro, sem destruir o outro e sem destruir a si mesmo. Vocês me entendem? Que não é uma coisa tão fácil se relacionar com o diferente. A gente sabe, né? Nos dias de hoje, né? Tá difícil, mas é um período de crise que a gente está vivendo, pessoal. Muito bem, mas conviver com o outro, a sociedade antiga, anterior ao Ocidente, ela chegava, dominava, eles viviam em guerra, eles viviam em luta, e aí eles escravizavam, se eles venciam, eles escravizavam, eles matavam, eles saqueavam, vocês me entendem? E a primeira vez que essa lógica mudou foi justamente depois da Grécia. O primeiro império, nesse sentido, que espreitava, ou seja, esse modo de ser do Ocidente, foi Alexandre Magno. O Alexandre Magno foi educado pelo Aristóteles, que era o terceiro filósofo. Teve então Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? O Aristóteles foi o mestre, o professor, porque o pai do Alexandre Magno contratou lá o Aristóteles para ser o instrutor do Alexandre. E o Alexandre, então, era um cara que tinha uma cultura também, né? Um guerreiro, mas que tinha cultura. E ele se espalhou pelo mundo, fez um grande império que não destruía os lugares que ele conquistava. Vocês me entendem? Isso vem desde aquela filosofia do Aristóteles, assim, que descobriu no mundo os conceitos gerais e também as espécies, né? Ele catalogou todas as espécies. No mundo antigo tudo era misturado, tudo era ente, sabe? O Aristóteles foi o primeiro que agiu quase como um cientista. Ele catalogou todos os seres, quase que tem uma teoria da evolução na obra do Aristóteles, antecipando Darwin, né? Por isso que Aristóteles, eu disse num vídeo, ele foi uma espécie de primeiro cientista, porque ele olhava para o mundo, vocês me entendem? Ele não olhava para o mundo das ideias, ele olhava para o mundo fenomênico, ele achava que ali é que estavam as coisas, e não no mundo das ideias, né? Então, ele, logo, em decorrência disso, surgiu a ideia de um ser humano, do ser humano como uma espécie, vocês me entendem? Então, o humano era um conceito que abrangia todo o ser humano. Então, Alexandre Magno tinha essa visão. No seu império, ele procurava descobrir o humano no mundo e não destruir, naturalmente, dominar sem destruir. Isso é a espreita, né? E o ápice da espreita mesmo aconteceu
em Roma, que foi depois de Alexandre Magno, claro, e na Pax Romana. A Pax Romana foi o ápice da espreita, eu digo assim, porque a Roma dominou o mundo e ela não destruía o mundo, ela mantinha a cultura, os governantes do local, mas cobrava tributos, né? A gente conhece bem isso lá do Novo Testamento, que aparece lá certos atritos com os cobradores de impostos, etc, etc, né? Muito bem. E esse foi o ápice. E quando ela atingiu o ápice da espreita, quando o Ocidente atingiu o ápice da espreita, começou o intento, que é o objeto do meu próximo vídeo. Eu não vou fazer hoje. Mas olha só. Como começou o intento dentro do Império Romano? Foi quem destruiu, na verdade, o Império Romano, foi o intento. Representado pelo quê? Pelo cristianismo. O cristianismo é o intento que o Ocidente faz. Por quê? Porque o cristianismo é uma coisa que veio, né, pessoal? Jesus, os papas, a Igreja Católica, eles são tão ignorantes quanto nós mesmos quanto à essência. Vocês me entendem? Então, todos esses, na minha hipótese, foram carregados por forças, né? E por determinações de quem? De alguém, não me pergunte quem. Essa é a minha hipótese, certo? Que eu vou explicitar mais. Então tudo isso, o budismo, o cristianismo, o islamismo, tudo isso, pessoal, são coisas surgidas dentro da cultura, não foi decisão pessoal de ninguém. O líder religioso, o próprio artista, nós vamos ver que a arte é isso também, a religião é isso também, a própria filosofia é isso também, isso que eu estou fazendo também, vocês me entendem? Então, o cristianismo surgiu, eu digo isso para nós não acharmos assim, ele está falando de Jesus como um padre. Não, eu não estou falando como um padre, eu estou falando como um filósofo. A filosofia olha para a religião, tenta descobrir o que ela é e o seu sentido. Agora, não tratar da religião e dizer, isso é fruto da ignorância, isso não é filosofia, isso pode ser uma filosofia de boteco, mas não é filosofia. A filosofia olha para tudo e tenta descobrir o que é, certo? Então, o cristianismo, ele é o intento que surgiu. Em que sentido é o intento? Porque ele busca algo que ele conseguiu? Não, ele ainda não conseguiu. O ser humano ainda está em busca desse algo, porque o intento não acontece logo. Tu vai indo, até tu conseguir, pretensamente tu conseguir, certo? Como que foi? E quando o intento surge, ele meio que toma o lugar da espreita como atividade. Então, se existia o Império Romano, o que a igreja fez? Conduzida. Ela não fez pensada. Ela destruiu o Império Romano e tomou a estrutura que o Império Romano tinha montado para se instalar no mundo ocidental. Porque isso é uma coisa ocidental, tá, pessoal? Muito bem. Mas como que ela fez para destruir o Império Romano? O que a gente ouve normalmente dizer assim, ó? Não, o Império Romano foi destruído pelos bárbaros. Mas o Império Romano, pessoal, ele era uma máquina indizivelmente superior a qualquer tentativa dos bárbaros de entrar para dentro. Era uma máquina racional, uma máquina de guerra, né? E tinha uma estrutura montada muito forte. É a mesma coisa que tu dizer assim, os bárbaros destruíram Roma, é ao mesmo tempo que tu dizer, é a mesma coisa que tu dizer assim, aquela árvore imensa foi destruída pelas cochonilhas que tomaram conta dela. Então não foram as cochonilhas, ela tinha um problema, ela ficou velha, ou ela ficou com uma doença, ou ela tinha excesso de água, ou falta de nutrientes, ou excesso de nutrientes, de tal maneira que as cochonilhas tomaram conta dela e destruíram. E o Império Romano foi a mesma coisa. Ele foi tomado pelos bárbaros porque ele foi comido por dentro. Por quê? Porque o Império Romano, ele não era um império do modelo ocidental. Do modelo ocidental de hoje. Vocês me entendem? Ele era um império que tinha aquela visão do guerreiro, né? O guerreiro vai e domina. O guerreiro vai e que tinha uma visão também assim de senhores e servos, escravos,
certo? E o cristianismo veio com a mensagem de igualdade, e ele foi tomando o coração das pessoas, inclusive de imperadores, e ele foi então enfraquecendo aquele espírito guerreiro de Roma. Vocês me entendem? O Nietzsche faz essa crítica ao cristianismo, que o cristianismo, né, o platonismo dos pobres, é aquela visão de igualdade decadente lá de Sócrates, sendo que Sócrates nem era favorável à democracia, mas enfim, né, da dialética, o Nietzsche criticava o Sócrates pela dialética, do diálogo, porque o Nietzsche dizia, não, os mais fortes não precisam dialogar, eles têm a força, certo? Mas existe uma crítica que o cristianismo ele enfraquece aquele temperamento do guerreiro. Só que ele dá para a sociedade construída depois, que tem o cristianismo por um lado e a ciência por outro, um potencial muito maior. Tanto é que o Ocidente conquistou o mundo. Então ele não enfraqueceu o mundo, pelo contrário, ele fez o Ocidente com duas caras. E com essa aparência angelical que o Ocidente tem, ele chega e domina, e explora e destrói e constrói outras coisas no lugar, né? Então, nós não somos nada fracos e nada santinhos. Nós, eu digo o Ocidente, porque nós fazemos parte do Ocidente, certo? E o cristianismo, só que o cristianismo tomou o Império Romano por dentro e enfraqueceu o Império Romano, e o Império Romano se desfez e deu-se início à Idade Média, que foi um tempo em que a sociedade ocidental ficou tipo assim, fechada em si mesmo, fechada para balanço. Ela empobreceu muito, né, porque o Império Romano se desfez e se dividiu em um monte de feudos, cada um isolados em relação aos outros, né? E nesse momento ela processou essas duas coisas, que eram, por um lado, a tradição grega racional, por outro lado, a tradição do judaísmo, né, a tradição judaico-cristã. Foi ali na Idade Média que essas duas coisas se colaram e depois esse Ocidente, como uma mariposa fechada dentro de um casulo na Idade Média, ele rompeu esse casulo e voou com base em um outro conhecimento. E a continuação de... Isso eu estou falando pelo lado... Por enquanto, eu estou falando da marcha do Ocidente pelo lado de espreita e intento sonhar, certo? Que eu digo assim, é o caminho prático, é o caminho da praxis. Então, espreita, depois intento e futuramente sonhar. É a prática, a praxis. Depois vai ter o caminho do enfrentamento dos adversários, no caminho do conhecimento, que o Ocidente também fez. Então, temos vários vídeos pela frente. Obrigado, até o próximo, um abraço.